Alô, amigos, alô, amantes da difusora, estamos aqui de volta para mais um episódio, o quarto episódio da série Difusora 40 anos depois. No primeiro episódio, nós trouxemos a linha de frente, ou seja, os locutores, aqueles nomes e vozes que apareciam e que faziam a alegria da nossa juventude, lá nos anos 70 para 80. Depois, no segundo episódio, nós convocamos a retaguarda, aquela primeira turma que segurava a barra para que os locutores pudessem se comunicar. Então, o pessoal da técnica, fiscais de estúdio, que nós já explicamos que era algo muito específico da difusora, o pessoal da programação. Na terceira etapa, nós demos sequência e hoje nós vamos falar de algo que só citamos por alto nas outras oportunidades, que é a produção. Como é que era feita a produção da rádio? Programação musical é uma coisa, é fazer a seleção, mas e os programas, como eram escritos, como eram produzidos? Isso aí nós vamos conversar hoje, e, para tanto, vamos já convocar uma das primeiras pessoas que fizeram parte do grupo, logo no comecinho, com os senhores Fábio Gonzaga. Fabinho. Solta o microfone e vamos embora. Vamos lá. Então, é um prazer estar participando dessa live. Finalmente chegou, né, o meu dia aqui. Eu venho acompanhando as outras lives, muito legal, muita gente boa, companheiros que eu não via há muito tempo. Na semana passada, por exemplo, o Chechel, poxa, tanto tempo que eu não via. Os outros, a Claudete, o pessoal, eu já encontrei, né? Mas, por exemplo, na primeira que você fez com os comunicadores, o Darcy e o Viviane eu até que tenho encontrado, mas o Vizarro, o Jorge Lau, né, e o Kaká, nossa, há muito tempo que eu não via. Aí depois teve uma outra live lá, que também o Zanqueta, há muito tempo que eu não via, foi muito legal, né? E é o seguinte, né, eu entrei na rádio e no dia 14 de agosto de 1978, eu fui trabalhar como office boy na discoteca da rádio, a discoteca comandada por Vanderlei Meurer, e que tinha lá muita gente boa, né? Tinha Claudete, o Pedro, o Lélio, o Fernando, a Neuza, o Bechara, muita gente boa, e muita gente também que eu gostava de aprontar algumas, né? Eu me lembro que logo que eu entrei, o Lélio pediu para eu comprar uma máquina de escrever em inglês, porque ele fazia a programação musical e tinha muita música em inglês, e que eu tinha que comprar uma máquina de escrever em inglês. Aí saio eu da discoteca, na hora que eu fecho a porta, escuto todo mundo dando risada, né? Eu peguei e voltei, eu vi que era uma pegadinha, uma brincadeira, foi muito legal. E a discoteca, ela separava a programação musical, e aí a programação musical ia em caixa para o estúdio, uma caixa de madeira grande, e ela ia em caixa para o estúdio. E tinha a co-irmã lá, a Rádio Tupi, e teve um dia que eu fui levar a caixa de programação lá para o estúdio, né? E quando eu coloquei assim, quando eu olhei quem estava fazendo o programa, era o Eli Correia. Ele estava fazendo o programa, toda vez que ele dava a hora certa, ele fazia um barulho sonoro, fazia um efeito sonoro com um brinquedinho que era do filho dele, o Adriano Eli Correia. E aí depois eu nem imaginava que depois de muitos anos, né, em 1990, eu passaria a trabalhar com ele e também com o filho. Sou assessor do Eli Correia Filho, que é deputado federal, e com o Eli Correia na Rádio Capital. Aliás, estava na Rádio Capital, atualmente ele está fora do ar, porque ele é candidato, né? E então ele nem imaginava que depois de tantos anos ia trabalhar com o Eli Correia, com quem eu estou até hoje, graças a Deus. Está sendo muito legal, tá assim. É um prazer, Luiz. Muito bom. Apresentado o Fábio Gonzaga, Fabinho, já foi citado, inclusive, na primeira live pelo Darcy Arruda, com muita empolgação. Agora, vamos trazer um rapaz cuja especialidade não foi ou não era, na época, a música, de programação musical, etc, etc. Mas ele vai explicar por que ele veio e chegou agora. Pedro Tadeu Zorzetto. Verdade, Luiz. A minha especialidade no jornalismo sempre foi o jornalismo esportivo. E a gente se cruzou em 1970 na TV Cultura, quando ela estava praticamente
fazendo as primeiras movimentações de programas e tal. E eu fiquei até 1986 na TV Cultura, depois fui para o Luciano do Vale, Rádio Bandeirantes, que você me levou para a Rádio Bandeirantes também. Depois voltei para a Cultura, fiquei muito pouco tempo, e aí fiquei mais 12 anos na TV Globo, fazendo o Jornal da Globo. Sempre a parte esportiva. E nesse meio de tempo aí, em 1977, fui surpreendido pelo seu convite para participar da equipe da radiodifusora. Eu ficava na TV Cultura até 3, 4 horas da tarde, e depois eu ia para o Sumaré, e eu fui contratado como produtor de programas especiais da radiodifusora, a faixa das 10 horas da noite. Bom, de início é você isso. Vai contar, você vai contar detalhes daqui a pouquinho. Somos um trio e vamos montar um quarteto, como aquele velho quarteto de muito sucesso musical, mas isso fica mais para frente. Marco Antônio Malagoli, bem-vindo. Oi, Luiz, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, enorme. É uma honra, na verdade, porque eu era muito fã da Difusora, ouvia muito a Difusora. A Difusora fez parte da minha vida, foi uma rádio muito influente, tocava muito Beatles, Elvis e tudo mais, coisas que eu gostava. Então só ouvia a Difusora. E fiz parte de um pedaço da história aí, fazendo um especial de Beatles, que a gente vai falar daqui a pouco também. Então, uma grande honra estar aqui com essas feras da rádio, né? Principalmente com o nosso Luiz Fernando Maglioca, que é a cara da rádio brasileira, não tenho que negar isso daí. A história da rádio está aí no Luiz Fernando. Então, é isso aí. Vamos lá. Vamos todos, então, nos preparar para contar histórias, para mexer com a emoção das pessoas, porque fazer rádio é isso, e nós, sem querer, estamos fazendo um pouquinho, sem querer não, por querer, estamos fazendo um pouco de rádio com imagem e contando histórias da nossa querida difusora. Eu vou pedir um instante, vou retirar todo mundo no ar para fazer uma homenagem e vou explicar por quê. Devidamente licenciado, com licença. Vocês viram a imagem de Zildete Montiel, que nos deixou no dia 28 de julho, há 3 dias. Zildete foi, no começo da carreira dela, apresentadora da Difusora FM. Estávamos pensando, ela e eu, em fazer uma participação especial numa das próximas lives para contar um pouquinho dessa história. Ela foi acometida da Covid e não, depois de 10, 11 dias, ela não suportou e nos deixou. Então fica aqui a nossa homenagem. Zildete foi uma grande companheira, foi uma pessoa muito, muito importante. Ela teve uma carreira longa, ela foi apresentadora de várias emissoras de televisão, esteve no TV Mulher, da Globo, e em tantas outras, o site dela deixa isso bem claro. Fica aqui a nossa homenagem, a saudade imensa, porque particularmente era uma grande amiga, e também aos seus familiares, suas filhas principalmente, nós desejamos que essa ferida se cure com o tempo, e vai ficar não só a lembrança, como tudo que ela deixou. Voltando o time todo agora, deixando um pouco a tristeza de lado. Vamos lá, Fabinho. Você vai contar um pouquinho das coisas que cabiam a você fazer. Como eu disse, o Darcio já citou você como apoio importantíssimo. Se você está até hoje com o nosso querido amigo Eli Correia, significa que esse apoio continua sendo muito importante. Mas falemos da difusora. Como era isso lá? Exatamente, Luiz. Bom, eu logo um tempo depois que eu estava trabalhando na discoteca, você me chamou e disse o seguinte: olha, estou precisando de alguém para atender o telefone dos pedidos musicais, o telefone dos ouvintes. Você sabe datilografia?
eu nunca tinha visto uma máquina de escrever na minha frente, mas disse que sim, encarei e fui trabalhar com o Carlinhos, né, o João Carlos, grande parceiro, um grande abraço para ele. E aí eu comecei a atender o telefone e aquele nervoso, né, as teclas sumiam e eu falava alô e botava o telefone assim, e assim foi, porque era assim, como é que funcionava? O programador, né, os programadores mandavam a programação para a gente e os ouvintes iam ligando, pedindo música, então a gente ficava de olho. De hora em hora a gente ia até o estúdio, né? Na verdade ia até o estúdio e entregava a lista dos pedidos musicais já com o nome dos ouvintes e o bairro, né? E isso daí a gente fazia diariamente, além de entregar também os prêmios. A rádio distribuía muita camiseta, né? Adesivo, long play, né? Muita coisa assim. E então era essa a minha tarefa. E tem uma passagenzinha também que eu quero contar rapidinho, Luiz, um negócio que foi engraçado, porque lá na Tupi Difusora era assim, quem ganhava muito não tinha dia para receber, né? Então o pagamento era escalonado. Então, tá saindo pagamento para quem ganha até X, depois quem ganha até um pouco mais, assim vai, né? E tanto que acabou rolando uma greve dos radialistas, né? Aí um dia teve a greve dos radialistas, eu estou trabalhando lá, estou na minha sala, aí você entra e fala assim, olha, desce, que nós estamos em greve, né? Aí eu peguei e desci. Quando eu estou descendo a escadaria ali da Afonso Bovero 52 do prédio, né? Na hora que eu estou descendo ali, contra a minha vontade, porque eu não tinha nenhuma intenção de fazer greve, afinal de contas, eu estava ali, mas querendo trabalhar, né? E aí um repórter de um jornal da época, não sei se era Diário de São Paulo, não me lembro bem, bateu uma foto e eu saí na primeira página do jornal, descendo assim, só que parecia que eu era um dos agitadores da greve, né? E muito pelo contrário, eu estava trabalhando, eu só desci porque você, Luiz, colocou o pessoal, os funcionários, para participarem da greve, mas você continuou na ativa, no papel de diretor, assumindo a mesa de som da rádio. Aí você deve lembrar dessa história, concorda? Não só lembro, como vou perguntar a você. Que dia foi isso? Aí complica. Está aqui, 8 de maio de 1980. Sabem o que é isso aqui? Caramba. Isso aqui é uma nota de repúdio. Sim. Que eu transformei em quadro. Tá? Eu não vou ler integralmente, parece que estava combinado, mas eu deixo ela aqui do lado porque um dia ia acontecer. Nós, funcionários da Rede Tupi de Televisão, Rádio Tupi e Rádio Difusora de São Paulo, através do Sindicato X, vamos manifestar nosso repúdio aos pseudos companheiros que voltaram as costas para o movimento e tal. E aqui tem o nome das pessoas que eu vou ler muito rapidamente. Beija-Flor, o repórter policial, já foi citado. Saudoso. Antônio Aguilar, o apresentador da Jovem Guarda. Gessner Las Casas, também repórter policial. Luiz Fernando Malhoca, que está aqui presente. Arnaldo Gaeta, que precisava segurar a barra. Sim. Ricardo Lippe, que era o Ricardo Lippner, e Carlos Rassi. Então, todos nós fomos banidos do sindicato e, em algum momento, a gente tem que entender qual é a função de cada um. Eu não poderia abandonar a emissora, eu já contei isso uma vez, eu repeti. De acordo com o Dentel, quando você tira a emissora do ar, fica só a portadora, você corre o risco, se não for justificar por que saiu do ar, falta de energia, por isso que tinha toda aquela gravação, estivemos fora do ar por alguns instantes, por falta de energia em nossos transmissores. Agora, por falta de funcionário, não é justificável, a emissora poderia ser cassada. 8 de maio de 80 é a data que eu anotei aqui, e ela foi embora no ano seguinte, de qualquer forma. Mas não vamos mais falar de coisas tristes. O Pedro Tadeu agora vai contar um pouquinho daquela difusora faixa especial das 22 horas. Lembrando que isto ocorreu porque nós recebemos uma informação daquelas sérias, ou faz ou leva multa, que nós teríamos que tocar música brasileira em igual porcentagem a o número de músicas americanas. Todo mundo sabe que as emissoras de música voltadas para a juventude tocavam o esquema 3 por 1.
né? 3 internacionais para uma nacional, num bloco de 4 músicas. Então, eram 4 músicas brasileiras por hora. Se você somar 4, 8, 12, 16, não é a metade. Então, tinha que ter uma compensação. Algumas emissoras faziam a madrugada inteira brasileira e outras faziam uma composição. Nós chegamos à conclusão que devíamos fazer uma programação para cumprir a lei e para cumprir um formato que a gente queria implantar, que seria bom, a partir das 22 horas, ter algo diferenciado. E não era para cumprir música brasileira. Pedro Tadeu, com a palavra. Bem, Luiz, então, o nosso descarrego nas segundas-feiras, a partir das 10 da noite, era o Brasil Selo Exportação. E olha, a gente tocou gente boa, lançou gente muito boa, Lula Carvalho, Toninho Café, o vinil, talvez o melhor de todos da Maria Bethânia, o Álibi, Zizi Posse, Claudinha Telles, Beto Guedes, Lô Borges, Milton Nascimento. A gente lançou e tocou muitas coisas brasileiras, principalmente nessa segunda-feira, que era exclusiva de músicas brasileiras. Passando para a faixa da terça-feira, no mesmo horário, nós tínhamos o Faixa Pop, que tocava desde Jackson 5, mais o lado pop, né? E tinha uma boa aceitação. Nas quartas-feiras, que depois você e o Fabinho vão contar aí, vinha o Julinho Mazet, Big Apple Show, nada da minha participação. Nas quintas-feiras, a gente até mesclava música brasileira com lançamentos internacionais, que eram novidades da moda musical da difusora. Moda musical da cidade, que era o logo da difusora. Sextas-feiras, bem quentes. Difusora, disco, dance. Tudo que chegava, às vezes chegava na sexta tarde, eu ouvia a fita e botava, porque era tudo gravado, essa faixa das 10 às 11 da noite. Aí no sábado e domingo, a gente dava uma mudada no horário. Os sábados, às 18 horas, show especial da difusora, e domingo, difusora Hit Parade. Mas o que eu quero mais me fixar é no show especial da difusora aos sábados, inclusive o motivo da participação do Marco, que a gente fez um especial dos Beatles, com duração de 4 horas, e que realmente me fez, me deixou muito feliz de ter conseguido fazer esse especial. Tanto que numa das vezes que eu estava coordenando o Fórmula 1, o Emerson trouxe o Jorge no Brasil. Ele veio assistir o Grande Prêmio e eu tive, mas não consegui bater foto, cara. É lamentável esse erro meu, viu? Enfim. Ficou como uma frustração. Sim. É isso, Luiz. Que naquela época, pra bater uma foto, você pensava 10 vezes, né? Não é que nem hoje, né? Hoje você já está com o celular e aparece o cara na sua frente, você já bate 50 fotos e já vê na hora, né? Naquela época, isso foi em janeiro de 79, a gente ainda tinha máquina com filme, tinha que bater, revelar, precisava ver se ia sair ou não, né? Então, eu até entendo esse teu vacilo aí por causa disso, entendeu? Bom, nós falamos agora de linha especial. Vamos fazer uma pequena pausa e eu vou chamar, só para dar uma azeitada aqui no pedaço, eu vou mostrar para vocês, todo mundo que está vendo a programação sabe o que é fita de rolo, a gente sempre imagina que sim, mas é bom relembrar. Então, por exemplo, isso aqui é uma fita cassete, né? Tem uma fitinha aqui dentro e na parte superior você escreve o nome do programa. Se der para ler, The Big Apple Show, New York. Esta fita é a fita original que me foi trazida por Julinho Mazet
para que a gente pudesse começar uma parceria que deu certo, que virou mais uma parte da moda musical da cidade. Foi algo que mexeu com todo mundo, porque não tem dúvida nenhuma que o ritmo, que aquela vibração, aquele charme todo que a programação que vinha de fora trazia para nós, era muito importante. Tornou-se uma marca, depois foi copiada em inúmeras emissoras, não da mesma forma, porque cópia é sempre carbono, mas, de qualquer forma, foi um começo, e um começo legal. Quem pode contar essa história não está conosco aqui na live, porque está trabalhando numa emissora de televisão, mas deixou gravado um pequeno vídeo para que a gente possa entender como é que as coisas funcionavam. Então, como a gente não gostava de mentir e não falava, olha, ao vivo de Nova York, Julinho Mazei no Big Apple Show, a gente não falava isso porque era mentira, né? Se a gente falasse direto de Nova York, ok, porque era gerado em Nova York, o programa era gravado em Nova York. Mas o Fábio vai contar daqui a pouquinho, depois nós vamos conferir com o que o Julinho vai falar, como é que a coisa funcionava. Então, para nossa alegria, para nossa satisfação, Julinho Mazei contando como foi o Big Apple Show. Lembra dessa fita, Julinho? Pois é, Luiz. Essa fita faz me lembrar a fita que eu entreguei, inclusive, para você na difusora, para você ouvir o programa, né? A minha chegada na difusora realmente foi um momento muito histórico na minha vida, por ser realmente a primeira rádio e a primeira oportunidade. Depois nem sabia se a coisa ia dar certo, se o piloto ia ser aprovado ou não, enfim. Mas antes de tudo eu queria dar aqui um boa noite rápido a todos e agradecer a você, Luiz, pela participação aqui com a turma toda da difusora. Uma rádio que eu me sinto muito privilegiado de poder ter no meu currículo e tantas outras rádios que eu trabalhei, e foi a minha primeira oportunidade. Eu agradeço, você praticamente é o meu padrinho do rádio, e eu tenho muito a agradecer pelo seu carinho, pela sua atenção e pela sua visão também de vida. Eu cheguei em Nova York em 75, né? E absorvi toda aquela energia da dinâmica de locução em Nova York, e eu absorvi isso e tentei retratar no programa tudo aquilo que eu ouvia e via em Nova York. E naquela época a gente não pode esquecer que a internet não existia, então para você ter um programa ao vivo de Nova York era como se estivesse hoje chegando de Marte, em algum lugar fora do sistema solar, alguma coisa, ainda mais um moleque, né? Naquele momento em que o AM começava a migrar para o FM, aquela locução muito tradicional e engomada dos locutores, chega um moleque de Nova York falando aí, misturando inglês com português com inglês, fazendo cabeça de música, e realmente era uma coisa bem diferente que criou um impacto muito grande. Mas é interessante, aquele momento... 76, 77, a internet não existia, eu tinha que gravar as fitinhas de rolo, né, no meu estúdio, lá no 33º andar da 56 com a segunda, no East Side de Manhattan. Foi lá que surgiu toda aquela ideia de fazer, olhando aquela vista de cima para Nova York maravilhosa, do East River, enfim, a Queensboro Bridge, e ali eu gravava os programas todas as semanas e ia para no aeroporto de carro, pegava meu carro, estacionava lá, entrava na sala de espera da nossa saudosa Varig, e lá eu pedia aos passageiros que pudessem levar, me apresentava, obviamente, falava, sou da rádio difusora, e eu tenho esse programa, tal, e vai entrar na sexta-feira que vem, ou no sábado, eu não lembro muito bem quando eu entrava na rádio, mas e as pessoas sempre aceitaram. Eu dava o meu cartãozinho, falava, olha, alguém vai pegar na sua residência ou no aeroporto, o senhor, por favor, ou a senhora, por favor, leve, e a gente vai ficar muito grato. E depois de algum tempo já, né,
toda semana indo, a gente já conhecia pessoas que já tinham levado, as pessoas também já estavam lá, homens de negócio que faziam a ponte aérea naquela época entre São Paulo e Nova York, e ficou uma coisa assim muito, muito legal. O pessoal da Varg já sabia quem eu era, enfim. Então, parabéns, Difusora, eterna Difusora, parabéns ao rádio, parabéns a nós, e temos essa responsabilidade de ter o rádio, o microfone à frente, e esse instrumento muito poderoso, onde nele a gente pode mudar as pessoas, transformar para melhor, influenciar, animar e informar, que isso esteja sempre ao nosso lado e que seja sempre essa nossa missão, que é tão importante, né? Então, um beijo grande para vocês, a todos. Muito prazer estar aqui na live. Deus abençoe a todos nesse momento tão difícil da nossa pandemia, né? Eu espero que dê tudo certo para nós. Isso logo vai acabar, logo vai passar, que possamos sair mais fortes, mais focados e disso tudo. Um abraço e uma boa tarde, uma boa sexta para todos vocês. Valeu, Luiz. Beijão muito grande. Diretamente, não ao vivo, mas direto de Coconut Grove, lá em Miami, na Flórida, perto de um furacão que está para chegar aí a qualquer momento, Julinho Mazei contou parte dessa história de como começou o Big Apple Show, com esta fita que eu mostrei para vocês. Agora, Fabinho, o que você tem de lembrança na memória em relação ao Big Apple Show? Rapaz, que legal lembrar disso aí, viu? Porque como é que funcionava o Luiz? Você me chamava, me dava o endereço, falava, essa semana está nesse endereço aqui. Aí a sua secretária fazia um pedido de viatura, eu pegava essa requisição de viatura, ia até o departamento de transportes e pedia uma viatura, né? Na maioria das vezes era uma veraneio, aquelas bem antigonas, né? Já andei até de rural também lá da Tupi. E aí eu pegava a viatura e ia na casa da família que trouxe a fita, né? Que fazia essa gentileza. Que eu acho que naquele tempo até o pessoal se atrevia no caso, trazer, né? Hoje em dia você vai para achar alguém que tem essa coragem de trazer alguma encomenda de lá, é mais complicado, mas naquela época não, é mais o Julinho se apresentando. Então era assim, Luiz, aí eu ia na casa da família que trouxe a fita, voltava para a rádio, entregava para você e semanalmente tinha um programa inédito vindo realmente direto de Nova York. Era assim que funcionava. Muito legal. Muito bom. O nosso querido Pedro Tadeu teve que dar uma saidinha rápida. Eu queria que o nosso Marco Antônio dissesse como era fazer parte. O Marco Antônio era criador, era um molecão, como todos nós, e era criador de um fã-clube, pelo amor que ele tinha aos meninos de Liverpool, os garotos de Liverpool. Ele criou lá o fã-clube Revolution. Daí para frente, a gente começou a utilizar o conhecimento, a base que o Marco Antônio tinha, porque fã é fã, e você não discute. E aí, na confecção dos programas, para você fazer um programa de música, você tem disco na discoteca, todas as emissoras têm os mesmos discos. Você vai fazer um especial, todas as emissoras têm os mesmos discos. O que diferencia é o texto, o apresentador e, eventualmente, discos diferentes. Então, eu me lembro que o Marco Antônio contou histórias do tipo, esse disco aqui que eu estou trazendo, e ele trouxe muita coisa para que nós pudéssemos compor esse especial de 4 horas, que teve 3 horas de duração de história, e teve 1 hora com as mais pedidas dos ouvintes. Depois nós tiramos cópias e distribuímos, no mínimo, 10 kits de 4 fitas para o pessoal. A voz desse especial foi do Cacá, Carlos Henrique Correia da Silva, e eu me lembro que o Marco Antônio, ele vai contar isso agora, ele falava, olha, isso aqui é um bootleg,
que a gente nem sabia exatamente o que era isso. Durante a gravação desse ensaio aqui, estourou uma corda na guitarra. Eu não vou contar, ele vai contar, e a palavra é sua, Marco Antônio. Então, pessoal, eu aqui no Brasil existe desde 1979, o único fã-clube na América Latina, hoje reconhecido oficialmente pelos Beatles, pela Apple Corp, né, a empresa deles, e a gente está sempre por aí trabalhando, mostrando Beatles, divulgando e fazendo, inclusive, lives nesse período agora e tudo mais. Nessa época da difusora, eu fui procurado pelo Luiz Fernando, ou eu procurei ele, não lembro, e eles queriam fazer o especial dos Beatles. Aí eu fui lá, levei um monte de raridades, né, os famosos bootlegs, coisas que muita gente chama de disco pirata, ou eu gosto mais, eu prefiro a palavra disco alternativo, tá? Porque na minha opinião pirata é um outro tipo de disco, mas tinha coisas dos Beatles ali que pouca gente no Brasil conhecia, e até hoje acho que muita gente ainda não conhece. Tá? Embora hoje, com a internet, a difusão dessas músicas é mais rápida, muita gente, mas mesmo assim a gente tinha os discos originais, com aquela qualidade de som do vinil, que é insuperável, aquela coisa maravilhosa, não era essa porcaria de MP3 que a gente tem hoje aí, o cara bota um foninho de ouvido, liga no celular e escuta. Não, a gente ouvia música de verdade, a transmissão da rádio também era uma transmissão com um som de ótima qualidade, então você podia crer que você ia ouvir uma coisa boa. E a gente foi lá, contei um monte de histórias diferentes, porque todo mundo começava, o John Lennon nasceu tal dia, o Paul não sei o que, o Jorge, o Ringo. Não, vamos contar aquelas coisas que muita gente não conhece, muita gente não sabe, e é curioso, é importante, é bom. E eu tinha muita informação, além dos discos que eu tinha muita informação de livros, de amigos, de pessoas do mundo inteiro, assim, que trabalhavam com os Beatles, trabalharam na Apple, trabalharam depois na carreira solo deles e tal, e muita gente que era amigo deles, conhecia eles, encontrava com ele na rua, tirava uma foto, mostrava isso, mostrava aquilo, eles mandavam por carta, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, que não era interesse da grande mídia brasileira, seja ela rádio, TV, jornal, qual que fosse. Então eram curiosidades que interessavam para a gente que era fã, mas a mídia não tinha uma ideia de como isso era importante para as pessoas em geral. E a gente conseguiu colocar isso nesse especial, que, né, como você disse, Luiz, na verdade foram 3 horas e depois teve as 15 mais na última hora, que foi votado pelo pessoal, por carta, por telefone, eu não lembro como foi, né, e tanto que, se não me falha a memória, esse programa passou uma semana, um fim de semana, num sábado, se eu não me engano, e depois ele foi repetido mais 2 ou 3 sábados consecutivos, devido ao sucesso que o programa fez, e as pessoas pedindo, ligando para a rádio, pedindo e tal, e o programa acabou ganhando uma projeção muito maior do que eu esperava, acho que até vocês esperavam, né? E foi um programa que ficou histórico na rádio brasileira, divulgado pela difusora em primeira mão, né? E é um programa que, com certeza, até hoje eu encontro muita gente ainda que fala, poxa, eu lembro daquele programa da difusora, não sei o que e tal. Muita gente pelo Brasil inteiro, porque depois vocês distribuíram para outras rádios associadas pelo Brasil, né? Eu acho isso, porque o pessoal não ia ouvir a rádio aqui de São Paulo. Mas eu encontro com muita gente que tem por fita cassete, a rede associadas. Então, eu acho que foi um programa muito importante, porque ele deu um salto muito grande, né, para a bitomania brasileira, e trouxe as pessoas que gostavam de Beatles para falar, olha, não é só aquilo lá, tem mais coisa, tem mais músicas, tem gravações, como você falou, que o John Lennon está tocando, quebra a corda da guitarra, ele para, quebrou, não sei o que e tal, sabe, ele vai tocar e de repente ele está tomando um copo de vinho, você ouve estalo, plact! Ele fala assim, o Paul quebrou meu copo de vinho, o Paul quebrou meu copo, quer dizer, todas essas coisas a gente não conhecia. Tinha ensaios de eles ensaiando, por exemplo, Misery, aí eles erram a letra, um dá risada no meio, sabe? Teve música lá que
no meio da música o povo fala, para, o que foi? Eu ouvi um assobio, quem que assobiou? O John falava, ninguém assobiou. Não, você assobiou, você é louco, ninguém, sabe? Então, tinha essas pequenas coisas que oficialmente para a gravadora não era interessante soltar no mercado, porque muita gente ia ouvir aquilo e nem entender nada. Mas para os fãs, não só dos Beatles, mas para os fãs de rock and roll e da boa música, isso era muito importante, porque a gente tipo se sentia, como eu me sinto até hoje ouvindo essas gravações, na intimidade dos Beatles, né, dentro do estúdio com eles, participando daquele momento e falando, caramba, os caras fizeram isso para chegar naquele arranjo final que a gente conhece. Então eu acho que tudo isso foi muito importante, é muito importante, principalmente para aqueles que curtem muito Beatles, que gostam de verdade dos Beatles, e gostam de conhecer essas particularidades, né? Eu me sentia junto com eles dentro do estúdio, como eu me sinto até hoje quando eu ouço essas gravações. Então tinha muita coisa, mas muita coisa mesmo, que dava para fazer um mês de programação de rádio direto, sem repetir nada, e a gente não ia esgotar esse material, né? E esse especial foi fantástico. Eu lembro que era num sábado à noite, quer dizer, São Paulo parava, né? E parou para ouvir a radiodifusora naquela época nesse especial, que foi um grande sucesso. Agora, eu não lembro exatamente, eu posso até chutar qual foi a primeira das 15 mais, mas eu realmente não lembro. Isso eu estou muito curioso para saber. Vamos dar um tempo. Eu vou pedir licença aos nossos presentes, aos companheiros que estão na live, e nós vamos dar um pulo até Caraguatatuba, onde nós localizamos um locutor do bem, uma voz gostosa, um cara bastante tranquilo, e no frigir dos ovos, ele foi para a praia, porque era muito mais, é muito mais saboroso, é muito mais tranquilo, você fica ouvindo as suas músicas com o mar em fundo e outras coisas mais. E ele vai contar um pouquinho da sua participação, já que ele não pôde, por questão de sinal, de qualidade de sinal, que não dá para sustentar uma participação de 1 hora durante a nossa live. Então ele vai, através de um vídeo que ele gravou especialmente para nós, direto de Caraguatatuba, não ao vivo, Wilson Roberto Reganelli. Olá, pessoal. Prazerzão poder entrar em contato com todos vocês. Obrigado pelo convite, por participar aqui deste evento dos 40 anos da Rádio Difusora São Paulo. Quanta história, que história. 2 recadinhos rápidos aqui. Eventualmente, alguma edição que possa ser feita neste vídeo será por problemas técnicos. E a segunda coisa é que, como o meu HD original está um tanto quanto lotado, eu vou apelar aqui para as minhas anotações para tentar ser o menos prolixo possível, embora eu nunca o seja. Bom, eu entrei na radiodifusora em fins de 1970, mais exatamente em dezembro de 70. Eu trabalhava na Rádio Mulher, fui visitar a difusora, e quem me recebeu foi o Regis. Eu era fã da difusora, ouvia diariamente. O Regis, que me atendeu de uma forma absolutamente impecável, muito camarada, muito alegre, muito gentil, educado. Conversamos um pouquinho e ele disse, olha, o Caião está precisando aí de um locutor. A minha resposta foi, e daí? Eu não me sentia minimamente capaz de encarar uma difusora naquela altura da minha carreira. Enfim, conversamos mais um pouco, aí ele disse, olha, me dá licença aí que eu vou ao banheiro. 2, 3 minutinhos depois ele voltou e disse, sobe que o Caião está à sua espera. Ou seja, ele não tinha ido ao banheiro, ele tinha ido falar com o Caião. Eu praticamente me neguei, não queria dar nenhum vexame, mas ficaria muito deselegante eu não ir até o Caião. Fui e fiz um teste acompanhado pelo Gama. O teste acabou sendo aprovado e logo depois eu comecei a trabalhar na difusora. Muito bom.
Eu vou dar um tempinho aqui sem falar, porque se a gente fala durante a apresentação de um vídeo ou de uma foto, a voz não sai, para mostrar a vocês como era o Wilson Roberto Reganelli naquela época. Consigo ou não consigo? Vamos ver. Não. Então, vamos deixar. Ah, consigo. Tem que tirar todo mundo da cena. Esse é o Henrique Regis, que foi citado, falecido, infelizmente. Eu adoraria tê-lo participando das nossas lives, mas, infelizmente, ele não está mais entre nós. Muito bem. Eu vou para a segunda parte do vídeo, que ele vai falar dos demais colegas, porque nós não tínhamos condição de segurar um espaço de vídeo muito grande. E então, o Reganelli fala da ligação dele com os demais companheiros, falando, inclusive, da parte técnica. Mas, mais do que falar sobre mim, eu queria lembrar dos meus companheiros, meus amigos. Certamente eu vou esquecer de alguém, ou de alguém, então, por favor, me perdoem desde já. Eu começo pelo controle geral, aquela entrada suntuosa do prédio da Tupi, difusora Tupi, que tinha o controle geral. Eu lembro do Gaeta, lembro de uma segunda pessoa cujo nome não me recordo, e de uma terceira, que eu também não lembro o nome, mas esta segunda pessoa tinha um irmão que era operador de áudio da difusora. Certamente tem gente aí lembrando de quem se trata. Da discoteca e da produção. Eu trabalhei com o Candinho, o Haroldo, o Gama novamente, o Zani, o Tião e o Carvalho. Já no estúdio, no áudio, trabalhavam naquela época o Matheus, o João Age, o Papel, o Elias Kindi, eu me lembro desses. Aliás, havia dois tipos, né, de operação de áudio. A tradicional, na mesa de som, e os operadores de fita, com as famosas importadas exclusivas da difusora. Naquela época, na locução, éramos Potiguara Tadeu Bezerra de Bastos, o Darcio Arruda, o Henrique Regis, o Luiz Carlos Araújo, o Moisés da Rocha, o Geracino Carneiro da Cunha, e também, quase me esqueço, do Rubens Paulo. Em 1976, portanto, 6 anos depois de atuar na difusora, eu senti que eu deveria dar uma fugida do Brasil, porque a situação política não estava nada favorável. Eu trabalhava com o Vlado Vladimir Herzog, na cultura, e dado o que houve com ele um ano antes, em 75, eu me sentia muito inseguro. E o nascimento do meu primeiro filho, o Henrique, determinou essa nossa ida. Fui eu, minha esposa Delma e o Henrique. Tinha 4 meses de idade. 3 anos depois eu voltei. Estava fazendo a FM Record, coincidentemente, com o Henrique Regis e também com o José Luiz Menegatti. Essa foi a que eu chamo de fase 2 da difusora, durante a qual eu tive pouco contato com os colegas da época. Além de mim, meus outros afazeres, cada um tinha o seu, e foi bem diferente da primeira época de difusora. Mas eu lembro ter trabalhado com o Raci, com o Vizarro, o Elau, o Viviane, o Cacá, o Fofá e provavelmente outros a quem eu me desculpo por não estar lembrando. É isso, ou mais ou menos isso. Para terminar, eu queria ressaltar que desse meu currículo fazem parte as falências da TV Excelsior e das rádios Tupi difusoras.
Um enorme abraço, mais uma vez, tudo de bom para vocês. Perdoe pelos esquecimentos. Muito obrigado pelo convite de novo e qualquer dia, com certeza, a gente ainda se cruza por aí para um abraço e longos papos. Tudo de bom, pessoal. Muito bom. Fomos agraciados pela belíssima voz de Wilson Roberto Reganelli. E agora estamos trazendo de volta nosso Pedro Tadeu, que tinha ido até ali e já voltado, mas é probleminha técnico. Quando a linha não permite, isso aí vocês estão acostumadíssimos a ouvir no rádio, né? Cai a linha, vamos refazer a ligação. Tal. Então, nada melhor. E nós estamos aqui com imagem e som. Fala, Fabinho. Não, eu queria, antes de assim, que eu esqueça também, eu queria falar de uma ideia muito legal que você teve, que foi da melhor de três. E isso daí foi uma novidade que você implantou na radiodifusora. E então era melhor de três. Você liga e escolhe das três a melhor, né? E aos sábados a programação era só de melhor de três, melhor de três. Aí depois, a 1h, ia o Som Alegria da Cidade, que eram as campeãs. E nesse quadro da melhor de três, tinha um fenômeno que era o KC and the Sunshine Band, Please Don't Go. Essa música não tinha para ninguém. Tanto que quando ela ia tocar, como a rádio ela tinha na programação musical vinha o tempo da introdução da música, tinha o tempo total da música e também tinha o tempo da introdução. O operador tinha que segurar para o comunicador ler a lista completa das pessoas, que era encher uma folha completa. Então, primeiro, esse melhor de três, que foi uma grande sacada sua, foi uma ideia fantástica, e também o campeão dos campeões, o campeoníssimo da melhor de três, que foi o KC, que era um fenômeno. E aproveitando também para falar do Regis, né? Dois caras, na verdade. Ele citou o Regis e o Raci. O Raci, como eu já tinha citado o Kaká, o Bizarro, o Elal, pessoas que eu não tive mais contato e faz sempre que eu não vejo, né? O Raci também eu sinto falta, porque foi um grande amigo, queria saber por onde ele anda. E também do Regis, né? O Regis tem uma coisa engraçada, porque na volta dele para a difusora, a rádio fez uma expectativa, colocou uma chamada, ele vem aí. E eu sempre fui muito fã do Regis, desde o tempo que ele apresentava o TV2 Pop Show, mas era só o áudio, né? Não tinha a imagem dele, era só a parte de locução que ele apresentava. TV2 Pop Show, na TV Cultura. Então, quando eu soube finalmente quem ia estrear na difusora e vi que era o Regis, eu fiquei muito feliz, porque eu era muito fã, e fui lá ao estúdio conhecê-lo, né? E quando eu entrei, eu abaixou o espírito da sinceridade, olhei para ele e falei, você para mim parece o dono de padaria, né? Porque o Regis com aquela simplicidade, mas depois a gente se tornou aí grandes amigos, que Deus o tenha. Um abraço para onde ele estiver, né? É isso aí, Luiz. Respondendo a você e a muitos ouvintes que provavelmente já fizeram a mesma pergunta, o Carlos Raci está em Santos, ele não gosta muito de se comunicar, ele teve um probleminha de saúde e está na dele, ele foi convidado a participar por 2 vezes, pedimos gravação, etc, e ele preferiu ficar vendo e ouvindo. Então, nosso abraço, sempre muito querido, muito apertado, aquele abraço virtual, né? Porque hoje a gente precisa ter total cuidado. Nós temos aqui 10 minutos de programação, 10 minutos de programa. Então, eu vou pedir para que o Tadeu volte para dizer dos especiais, né? Nós já falamos dos Beatles, o Marco Antônio deu detalhes incríveis e muito bem nutridos. Então, Tadeu, conte para a gente dos outros especiais, dos shows e de outras coisas que nós fazíamos. Eu vou só deixar aqui um asterisco, como eu costumo dizer. Eu preciso contar a história da melhor de três. Ninguém sabe como e por que surgiu a melhor de três. Você entrar na internet e pesquisar, pode ser que alguém tenha chutado alguma história. Mas a história real eu vou contar para vocês. Se sobrar tempo hoje, eu até prefiro,
para não deixar para outro dia, mas se não, se estourar o tempo aqui, vai depender do que nós vamos falar em seguida. Tadeu. Microfone, Tadeu. Seu microfone está mudo. Ele deve estar com problemas de sinal, ou não? Temos um probleminha. Eu acho que eu vou contar a história da melhor de três enquanto isso. Enquanto o Tadeu Enquanto o Tadeu se acerta, eu vou contar a história rapidinho da melhor de três, se é que ela pode ser rapidinho. Eu sempre busquei fazer o que eu chamo para mim de anti-rádio. Quando eu quero criar, quando eu quero fazer alguma coisa diferente, hoje, sem nenhuma condição, a não ser com a história das lives, que acordei um dia, uma primeira segunda-feira de junho, com essa ideia, vá e faça, alguma luz lá de cima falou, e faça a história da Rádio Difusora em lives. Aí eu, tudo bem, como é que faz isso? Por onde vai? E aí eu aprendi. Bom, a melhor de três surgiu o seguinte: no esquema Cayonga Dia, ou seja, no meu antecessor, não era permitido falar quase nada. Era uma falinha na introdução, como o Fábio falou, e olhe lá. Ninguém comentava, ninguém brincava, nada. Era tudo muito sério. A rádio, eu diria que é engessada. Eu não tinha nada contra, eu gostava. Eu me formei gostando dessa emissora como ouvinte. Apesar de estar trabalhando em televisão, na TV Cultura, também agradeço o Fabinho ter lembrado aí do TV2 Pop Show. Um dia eu vou contar, mas em outra live, como é que surgiu e por quê. E aí eu falei, o que eu preciso fazer alguma coisa que a rádio não permite fazer. Que o esquema, que eu chamo de engessado, não deixa as pessoas fazerem. O que seria isso? Alguma coisa que é proibido. Vai, vamos lá. Então, o que é proibido? Falar no meio da música. Ótimo. Que justificativa eu teria para falar no meio da música? Ah, só se eu colocasse um comercial de 30 segundos muito bem vendido. Então, tudo bem. Se nós trabalhamos com 4 músicas no bloco, e eu colocar um comercial aqui no final, sobram 3. Então, a expressão melhor de 3, não fui eu que criei, já existia, né? É do conhecimento público. Eu falei, poxa, vamos fazer a melhor de 3. Tem um esquema, e esse esquema foi passado várias vezes para os nossos queridos locutores. Qual é o esquema da melhor de 3? Como todas elas precisam ter a mesma posição, a mesma situação, a mesma oportunidade de aparecer, então, ia começar a tocar a primeira música, a gente falava, olha, eu vou tocar para você a terceira, a segunda e agora a primeira. Terminava a primeira, ele dizia, eu toquei essa, vou tocar a próxima e, em seguida, essa. Então, todas elas tinham a mesma citação. A gente compilava, e o Fabinho, tem uma fã sua aqui escrevendo no Facebook, nossa, ele que atendia os ouvintes. Cláudia, foi ele mesmo. Ele e outras pessoas também, mas ele era o titular. Então, durante a execução das 3 músicas, a gente ia colocando na folha impressa, que tinha o nome de 3 músicas, e isso se repetia durante o dia com outros grupos de música, o pessoal ia botando lá um risquinho. Aí somava tudo, em 30 segundos, Difusora traz para você. E eu fiz um piloto com uma famosa marca de refrigerante, que não costumava patrocinar, mas eu dei para o departamento comercial e falei, vocês têm uma nova chance de vender e faturar bem, porque este comercial não é um comercial igual aos demais. Ele não tem o mesmo valor do 30 segundos dos outros. Esse tem que custar o dobro. Por quê? Porque está todo mundo esperando a melhor de 3. Que para todo mundo era legal. O locutor queria saber, o operador queria saber, quem estava produzindo, o ouvinte principalmente. Então foi assim que nasceu a melhor de 3, que foi copiada no Brasil inteiro. Cada rádio botou um nome diferente, saiu copiando. E se eu ganhasse um cruzeiro, na época, por
eu não gosto de falar porcada porque soa mal e é um cacófato, mas por emissora que copiasse, se ela me pagasse um cruzeiro de royalty, eu estaria bilionário. Vamos em frente agora, Tadeu. Sua vez. Parece que sim, né, Luiz? Então, depois dos Beatles, a gente, no dia 16 de agosto de 78, a gente fez Elvis, Um Ano de Eternidade. O Marco ajudou, o Darcy e o amigo do Marco, que infelizmente já faleceu, também ajudaram muito. Ele era, acho que o presidente do SPEPS, né? São Paulo Elvis Presley Society. E a gente fez uma programação especial das 10 da manhã às 10 da noite, uma música a cada 10, 15 minutos. É verdade. Mostra aí. Eu vou interromper, eu não queria interromper você. Esta caneca é de uma colecionadora Elvis maníaca, de longa data. E ela tirou da coleção e me deu de presente em Los Angeles, numa das minhas idas. Ela está na sintonia. Nós temos gente de Portugal, temos gente dos Estados Unidos e de outras partes do mundo acompanhando. Fanicon, muito obrigado pela lembrança, para você ter certeza que eu uso a sua caneca, a sua não, agora ela é minha, mas que é uma caneca de uma coleção importantíssima. Prossiga. Então, a gente fez o especial do Festival de San Remo. Eu acho que agora eu lembrei o nome da pessoa que ajudou a gente. Mário Bonfilho, é isso? Pode ser. O Mário Bonfilho era um empresário bastante conhecido, bastante famoso, antes dos grandes que depois tomaram conta do mercado. O Mário trazia todo mundo, e trazia no auge. Como a Difusora era a rádio preferida por muitos dos empresários, ele fez questão de trazer patrocínio de US Top, Calça Zé Beto e outras coisas mais. Ele trazia o artista quando estava no auge. E aí eram feitos inúmeros shows, já falamos um pouco nas outras lives, mas vamos falar em outras oportunidades. Era Aramaçã, Clube Atlético Ipiranga, o grupo da Mesmo nas grandes discotecas, a gente levou gente lá. Sim, e a gente fazia esses shows em várias etapas, não a gente, mas o empresário. Continua. Isso. Então, no Festival de San Remo de 78, que ganhou o Matia Bazar com Edir Sichel. Depois fizemos, eu acho que uma mega promoção também no sábado à noite, que a Alfonso Bovero ficou bem movimentado. Não foi bem um lançamento, mas a gente fez um especial do vinil duplo Saturday Night Fever. Conseguimos alguns discos e muitas camisetas que a gente sorteou para os ouvintes, e que foram lá, que participaram de uma forma ou de outra. De uma maneira geral, essa daí foi a faixa durante a semana e nos finais de semana dos grandes sucessos que a gente conseguiu reunir e trazer, né, para a Rádio Difusora. Teve alguns outros shows, né? Gloria Gaynor, no Papagaio, no Banana Power, que até teve aquele problema, você se lembra aí, né, que ela teve um problema na vista e o show ia ser cancelado. Ela apareceu lá 3 horas da manhã e fez o show até às 5. I Will Survive. No estouro, né? Depois eu conto também como é que esse disco chegou ao Brasil. Foi através de um telefonema, não o disco em si, mas a ideia do disco. Tem muita história que a gente vai lembrando, precisava de 5 lives para falar, ou 5 horas de live para falar, mas nós vamos contando aí. Tem mais alguma coisa? Ou pode partir e dizer adeus e ir-se embora, porque nós temos 1 minuto e... Não, peraí. Eu quero saber a música dos Beatles que ganhou o primeiro lugar, que eu tô curioso. Então, e o rapaz da SPEPS, que você falou, meu amigo, era o Marcelo Costa, falecido alguns anos atrás. Isso. Pode chutar, Marco. Olha, você falou que era ao lado tava no disco Help, no LP. Pelo que eu sei, uma música que estava no disco Help, que foi assim o maior sucesso dos Beatles, foi Yesterday.
Na mosca. Certo. Quando você falou que tá no lado B, agora isso, como eu disse antes, quer dizer, naquela live ensaiada, o Disco Help brasileiro, quem conheceu o Disco Help original não tinha Yesterday. Yesterday só apareceu quando os Beatles, quando a Odeon, no caso, relançou a coleção no Brasil em 74, idêntica à inglesa. Até então, o lado 2 do Disco Help era outro. Por isso que quando você falou Disco Help, eu te perguntei, mas é o dos anos 60 ou de 74, né? Porque exatamente. Em 74 eles colocaram exatamente igual a versão inglesa que tem Yesterday. Eu logo imaginei que você falou, eu falei, bom, eu não lembrava realmente. Colocada. E a segunda colocada, você lembra? Eu não lembro. Você lembra de todas? Você tem todas aí? Porque, por incrível que pareça, o Luiz Fernando me deu 4 fitas e a última, que tinha essas 15, estourou. E eu não consegui mais ouvir, e tá quebrada, eu não consigo, não tenho mais como ouvir. Então eu não lembro mesmo. O McCartney cantou no show no Allianz, no último show dele no Allianz, e a plateia foi ao delírio. É difícil, porque são muitas que ele canta e a plateia vai ao delírio, mas eu chutaria Hey Jude. Na mosca de novo, 2-0 para você. Poxa, é intuição bitomaníaca isso. A ordem contrária à entrada, Marco Antônio, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Muito legal você contar essa história toda e dizer como é que você pôde agregar valor e fazer com que a difusora continuasse sendo a moda musical da cidade. Continue firme nas lives, nas suas apresentações, e nós vamos prestigiar você sempre que possível. Quem quiser assistir uma live nossa aí no YouTube, Revolution 9, fã clube em inglês, é só entrar lá, procurar, se escrever Revolution 9 já aparece o nosso YouTube. A gente está fazendo live quase todos os dias, às 7, 8 horas da noite, tem muitos vídeos lá legais, muita coisa, muita informação. Tem as pílulas do Revolution que eu estou fazendo agora, são pequenas histórias de 4, 5 minutos, contando curiosidades sobre discos, livros, lançamento, história deles, então uma coisa muito legal. Então quem curte Beatles, que quiser prestigiar a gente, no YouTube é o canal Revolution, só escrever Revolution e pôr o número 9 e já aparece. Tá? Então, obrigado pela participação, uma honra enorme estar com vocês aí, as grandes feras da rádio. Você, Luiz, que é a cara da rádio brasileira, a história da rádio brasileira, né? Fico muito honrado de estar aqui com você, grande amigo, uma pessoa maravilhosa. E obrigado mesmo de coração, eu estou assim muito emocionado de estar aqui com vocês e a gente ouvir, relembrar. E não perca uma live sua, viu? Porque essas histórias que vocês contam são fantásticas e são parte da minha vida também. Tá? Obrigado. Obrigado, Marco Antônio Malagoli, e até breve. Agora temos Pedro Tadeu Zorzetto, que fez bastante parte da difusora na área de produção, fez muita produção, e vai, com os nossos agradecimentos, vai se despedir do nosso pessoal. Então, Luiz, uma última historinha, que quando você trouxe o Village People para participar daquele espetáculo lá no Teatro Aquários, no Bexiga, né? Aí você conseguiu levá-lo... Rua Rui Barbosa, depois Teatro Zácaro. Isso, exatamente. Aí você conseguiu levá-los até o estúdio e estávamos gravando uma chamada, uma semana antes, 3, 4 dias antes, sei lá. Eu, Valdir Américo, e um locutor da linha de frente da Rádio Difusora. Quando, de repente, o cara que fazia a tradução do Village People para a gente veio lá e falou... o agente, agente, o intérprete, enfim. Aí o que ele falou? Ele falou assim, o índio lá do Village People, não me lembro o nome dele, infelizmente, quer comprar o atestado liberatório desse locutor aí para ele morar com o índio nos Estados Unidos. O nome do locutor, você não vai dizer quem foi? Não. Vamos deixar para o consciente coletivo. Tadeu, obrigado pela sua participação e até breve. Até.
Agora, nosso Fábio. Então, obrigado, Luiz, você pela sabe... participação. Gostoso ter você aqui, meu assistente, meu primeiro Pô, apoio muito legal. na rádio. E eu fico muito feliz de saber que hoje o Eli Correia está com aquele que me apoiou no começo da minha carreira de rádio. A Rádio Difusora, para que vocês saibam, foi a primeira emissora que eu tive como a posição de diretor artístico. Antes disso, eu tinha sido discotecário, chefe, programador musical, produtor. Eu fui um montão de coisa até chegar na direção. Mas quem tem que falar agora é você. Não, legal, eu só queria dar aqui também mandar um grande abraço para um comunicador da Difusora, que eu acabei esquecendo aqui, que é o Idemur de Matos, é o campeão da variação de nome, né? Você criou também aqueles concursos, cada comunicador tinha uma música que o ouvinte tinha que descobrir, aí escreviam para lá Idemur, Idemir, de tudo quanto é nome, aí ele acabou mudando depois para Célio Guimarães, que é um grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito, queria mandar um abraço para ele. E queria também, Luiz, agora rapidinho no encerramento, só lembrar no encerramento, no dia que o diretor ligou para a rádio, para dizer, olha, quem tem coisa pessoal retira, porque o Dentel está indo para ir, vai lacrar a rádio. Aí eu fui até o estúdio, Darcio Arruda estava fazendo o programa, na mesa, não sei se era o Chechel, se era o Boiadeiro, e o Darcio tocando Alan Parsons, Time, e aí logo que eu estava lá no estúdio, aí chegou também o Gaeta para comunicar, mandando o Darcio parar tudo, aí o Darcio falou algumas palavras muito bonitas, e aí o Chechel deixou tua música tocar até o fim, voltou, botou de novo no começo, e aí acabou a Difusora, foi todo mundo para a padaria da esquina lá, o português desesperado, que o pessoal tinha umas continhas para acertar, o pessoal todo mundo triste e o português lá com a continha. E também quero aproveitar para encerrar mesmo agora, mandar um grande abraço, porque nessa oportunidade, quando eu perdi o emprego, um grande amigo, porque a Difusora era uma família mesmo, um se preocupando com o outro. E a prova disso foi que no dia seguinte eu recebi uma ligação do Lélio Márcio Teixeira, né, o grande Lélio, e que hoje está na Kiss, e ele me ligando, dizendo, você já arrumou um emprego? Não arrumou? Então liga lá no Odeon, procura o Zé Carlos, que ele está precisando de alguém para ser rádio escuta. Aí no dia seguinte eu já estava empregado, graças ao Lélio, que lembrou de mim, se preocupou e conseguiu um emprego, fui trabalhar de rádio escuta lá na Odeon. É isso aí, Luiz. Um grande abraço para você, para o Tadeu, para o Marcos, que fizeram parte aqui hoje. Muito legal, adorei e estou sempre à disposição. Um grande abraço e parabéns pela iniciativa aí. Obrigado pela participação. Nós estamos encerrando esta quarta parte da série Difusora, 40 anos depois. Semana que vem tem mais. Já estamos com boa parte do elenco confirmado, mas a gente não divulga, porque de repente até lá acontecem coisas. Então, daqui a pouquinho vocês vão ter informações. A nossa live de hoje vai estar no Facebook à disposição, vai estar no YouTube, porque ambos transmitiram diretamente, e a gente vai agradecendo, pedindo um pouquinho de paciência aí, que nós estouramos alguns minutos, porque a base é de 1 hora, mas de qualquer forma foi muito gostoso ter você na nossa companhia, e será sempre importante a gente dizer e deixar coisas gravadas sobre como era, como se fazia, e como era gostoso trabalhar na Rádio Difusora, a moda musical da cidade. Muito obrigado pela audiência de todos, e até breve, se Deus quiser.